Alegria, irmãos, a poder estar com vocês mais uma vez, dessa feita, celebrando aqui os 3 anos de início da plantação dessa igreja local, a Igreja Presbiteriana Bereia. Eu quero convidá-los a abrirem a palavra de Deus comigo no livro dos Salmos, Salmo de número 29. Salmo de número 29. Diz assim, irmãos, a palavra de Deus, Salmo de número 29. Tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, troveja o Deus da glória, o Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade, a voz do Senhor quebra os cedros, sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano e os faz saltar como um bezerro, o Líbano e o Sirion como bois selvagens. A voz do Senhor despede chamas de fogo, a voz do Senhor faz tremer o deserto, o Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar cria às coças e desnuda os bosques, e no seu templo tudo diz glória. O Senhor preside aos dilúvios como rei, o Senhor presidirá para sempre. O Senhor dá força ao seu povo, o Senhor abençoa com paz ao seu povo. Amém. Vamos orar mais uma vez ao Senhor, irmãos. Senhor, nós suplicamos as Tuas bênçãos sobre a Tua igreja, sobre nós, quando abrimos a Tua santa palavra nessa noite para ouvirmos o Teu Evangelho, ó Deus. E nós pedimos ao Senhor que desvende os nossos olhos, o Senhor traga, ó Deus, o conhecimento que poderosamente, ó Deus, transforma a nossa vida, que dá glória ao Teu nome, ó Deus. Suplicamos as Tuas bênçãos sobre nós, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. O Salmo, irmãos, de número 29, que nós acabamos de ler, ele traz consigo uma imagem muito forte e interessante até, que é o conceito de que Deus fala, e Ele fala no meio da tempestade, Ele fala no meio de uma turbulência, Ele fala no meio do juízo, Ele fala no meio do próprio julgamento que ele profere contra os homens ou até mesmo contra Israel. Esse é um aspecto tão importante na linguagem bíblica, porque o julgamento de Deus sobre os homens, seja ele qual for, ele traz consigo conhecimento. Quando Deus, por exemplo, julga o Egito, ele diz exatamente isso por meio de Moisés a Faraó. Diga a Faraó que eles, se não deixarem meu povo ir, eu vou enviar pragas sobre eles, e eles saberão que eu sou o Senhor. Eles me conhecerão, eles saberão quem sou eu. É interessante porque no meio do juízo, no meio do julgamento, Deus se dá a conhecer. E muitas vezes nós pensamos que o juízo ou o julgamento de Deus obscurece o conhecimento dele. E esse é um dos grandes problemas que nós temos quando pensamos no que Deus é e como Ele fala no meio do seu povo e na própria sociedade. Nesse texto aqui em particular, irmãos, o salmista nos traz à memória 3 aspectos importantes. Primeiro, você vai encontrar nos versos 1 e 2, que diz respeito àquilo que Deus é digno de receber. Nós devemos tributar a Ele aquilo que é devido a Ele, glória e força, tributar ao Senhor aquilo que é devido ao seu nome, devemos adorá-lo na beleza da sua santidade. Isso é a razão pela qual eu devo servi-lo e adorá-lo. Mas depois, no verso 3 até o verso 9, ele passa a descrever
como Deus fala no meio do seu povo, como Deus se dirige à sua própria igreja. E a partir do verso 3, então, ele passa a falar da sua voz. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. Depois ele diz o que a voz do Senhor é. Verso 4, a voz do Senhor é poderosa e cheia de majestade. Depois ele vai dizer o que a voz do Senhor pode realizar. A voz do Senhor quebra os cedros, sim, o cedro despedaça o cedro do Líbano. Mas não apenas isso, ele faz saltar como o bezerro o Líbano e o Sirion, como bois selvagens. O Senhor também descreve a sua voz dizendo: a voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. E por último, no verso 9, ele diz que essa voz produz alguma coisa. A voz do Senhor faz dar cria às coças e desnuda os bosques, e no seu templo tudo diz glória. Agora, essa voz que é descrita aqui no meio do temporal, no meio de uma tempestade, ela é de maneira assombrosa. Nos versos 10 e 11, ela é descrita como uma voz que traz paz ao povo de Deus. Ora, nos mesmos versos de 3 a 9, que traz juízo, que traz força, que é poderosa, que é capaz de saltar, de fazer com que os cedros dos Líbanos sejam destruídos, agora essa voz produz paz. No verso 10 e 11 ele diz: o Senhor preside aos dilúvios. E aqui é importante que essa palavra dilúvios, ela é mesmo termo usado em Noé, referindo-se exatamente ao Senhor que tem o domínio sobre o juízo sobre os homens, até mesmo por meio do dilúvio. A voz do Senhor domina sobre essas coisas. Como rei, o Senhor presidirá para sempre. E aí mostra que essa voz que traz julgamento e juízo sobre os homens, ela não é o acaso, ela não é algo que procede do próprio homem, procede do próprio Deus. Veja, quem preside sobre elas é Deus, quem governa sobre elas é Deus. E aí o resultado, no verso 11, o Senhor dá força ao seu povo, o Senhor abençoa com paz ao seu povo. E entenda, numa linguagem de juízo, julgamento, em que a voz traz destruição aparente, julgamento aparente, para o povo de Deus, ela traz paz, ela traz conforto, ele traz consolo, como o texto encerra o Salmo de número 29. Que nós podemos pensar um pouco aqui, irmãos, com respeito a essa análise, essa rápida análise geral do texto. Primeiro, eu queria que nós analisássemos, irmãos, um pouco sobre por que o Senhor, de fato, é digno de receber toda a adoração. Qual a razão que o salmista Davi, aqui nesse caso, nos chama para tributar ao Senhor aquilo que é devido ao nome dele? Lembre-se, irmãos, Davi, que é o autor desse salmo, como o próprio título, ou melhor, o início do salmo coloca, Salmo de Davi. Esse salmo não tem literalmente um contexto específico em que ele foi escrito, mas nós vamos lembrar de uma coisa muito importante. Davi viveu no aparente caos e do julgamento de Deus, depois em que ele foi chamado e foi ungido no primeiro momento por Samuel como rei de Israel, e até que ele assumisse o trono, ele passa por profundas crises, muitas vezes perto da morte. Chegou um momento que ele disse: vai chegar a hora em que Saul vai me alcançar e vai me matar. Ele tinha plena consciência de que Deus havia feito uma promessa para ele e que Deus havia dito isso a ele, mas diante do muito sofrimento, a dor continuada, ele chegou a um momento duvidar das próprias promessas de Deus, dizendo: vai chegar a hora em que Saul vai me alcançar e vai me matar, porque já são muitos anos vivendo nessa mesma angústia. Ora,
versos 1 e 2, irmãos: todos os poderes nos céus e sobre a terra são convocados para dar glória ao Senhor do pacto. Todos os poderes, todos eles, nos céus e na terra, são chamados para dar glória. E aqui é importante, porque se ele preside sobre os dilúvios, se ele preside sobre as águas, tudo que existe glorifica o nome dele. E ele diz: tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força. As 3 primeiras linhas desse verso, irmãos, começam com uma exortação para que fosse tributado ao Senhor. Veja, primeira linha: tributai ao Senhor, filhos de Deus. Segunda linha: tributai ao Senhor glória e força. Terceira linha: tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. E o interessante é que nas 3 vezes que o povo é exortado a adorar o Senhor, o nome do Senhor aqui é utilizado. O nome do Senhor aqui, irmãos, lembre-se: tributai ao Senhor. A palavra Senhor aqui é o nome pactual de Deus, é o nome do Senhor do pacto, que fez uma aliança com o seu povo. Esse mesmo Senhor, preste atenção, que chamou Moisés e disse a Moisés que ele tiraria o povo do deserto, tiraria o povo do cativeiro, como havia prometido, mas ainda mais ele vai fazê-lo por meio do julgamento, isto é, ele vai enviar pragas, juízos sobre o Egito, a fim de que eles deixem o seu povo ir e adorá-lo no deserto. Lembre-se, o Senhor tem o domínio sobre todas essas coisas. Ora, quando o salmista diz: tributai ao Senhor, tributai ao Senhor, tributai ao Senhor, ele está trazendo à memória do povo uma verdade inequívoca. O Senhor do pacto é aquele que é digno de louvor, e foi esse Senhor que nos libertou do cativeiro egípcio por meio do seu domínio sobre toda a criação. Tempestades, chuvas de pedra, raios, trevas, tudo que estava sobre, que ele tem domínio, ele trouxe contra o Egito, a fim de que Israel fosse liberto daquele local. E veja que coisa, irmãos, aqui é a razão da adoração: tributai ao Senhor, filhos de Deus. Filhos de Deus, aqui é a primeira referência importante, não é? É difícil a tradução dessa expressão, mas a ideia aqui seria como se ele ordenasse que os anjos adorassem ao próprio Deus. Mas o conceito é: se os anjos devem tributar a Deus, toda a terra deve tributar louvores também a Deus. Depois ele diz: tributai a Deus, tributai ao Senhor glória e força. Glória e força. Veja, irmãos, o que significa isso, não é? Onde é que isso ocorre, podemos dizer? Dentro do contexto pactual. A glória que é devida ao seu nome, aquilo que é devido ao nome do próprio Senhor. Essa é o Deus que se auto-revelou no pacto. A ele deve ser dada glória e força. Lembre-se, o próprio Davi, quando no livro de Crônicas, ele vai descrever na sua oração, antes da construção do templo, que ele não participou, ele diz: a ti, Senhor, pertence a força, a riqueza, o poder e a majestade. Ora, tudo pertence a ele. E ele diz: a ti nós damos aquilo que recebemos. Então nós vamos tributar ao Senhor a força e a glória que pertence apenas ao Senhor. Somente ao Senhor pertence. Ora, entenda, irmãos, que essa glória e essa força, ela é descrita de uma maneira bela no verso 2, quando diz assim: tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, aquilo que está ligado diretamente ao nome do Senhor. Ora, o que é exatamente essa expressão, irmãos? A glória que, como diz o verso 2, a glória devida ao seu nome. Lembre-se que a palavra glória, ela carrega em si um conceito próprio. Veja, glória em hebraico, ela
ela tem o sentido básico de peso, algo que é pesado. Então, por exemplo, lá no texto de Isaías, no capítulo 6, diz: a terra está cheia da glória do Senhor, e a palavra glória ali é aquilo que Ele é. Então, a palavra usada para descrever glória no Antigo Testamento, uma delas, especialmente essa, é aquilo que Deus é, os seus atributos, a sua natureza, a sua força, o seu poder, a sua majestade. Isso é aquilo que Deus é. Então, a glória é dada a Ele porque somente Ele é digno de receber a glória, porque somente Ele é aquilo que diz ser. Nenhum outro é digno de louvor, porque nenhum outro criou os céus e a terra. Nenhum outro é digno de louvor, porque nenhum outro libertou um povo da escravidão por meio do seu poder e da sua força. Nenhum outro é digno de ser adorado, senão aquele que criou e restabeleceu a criação pelo poder da sua própria palavra. Daí o salmista convoca o seu povo a adorar o Senhor com base naquilo que Ele é. E a última parte ele diz assim: adorai o Senhor na beleza da santidade. Adorai o Senhor na beleza da santidade. Ora, aqui, irmãos, adorar muda um pouco o foco. Veja, tributai, 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 mas depois adorai. Não importa aqui a mudança do verbo, seja tributar ou adorar, o objeto é o mesmo: o Senhor, o Deus do pacto. Não importa, só a Ele nós tributamos o louvor e a glória, e só a Ele nós adoramos. Só a Ele nós adoramos. E como nós adoramos, irmãos? Na beleza da sua própria santidade. Ora, é interessante notar essa palavra beleza aqui, porque não é meramente aquilo que é belo dentro do santuário, podemos dizer, irmãos, ou com a vestimenta do templo, ou com a vestimenta do sacerdote, mas é a beleza da santidade do Senhor, do próprio Senhor. E é muito próprio isso, irmãos. Aqui é aquilo que Deus é. Ele é santo. Os anjos contemplaram isso, e nós podemos ter uma noção dessa realidade no próprio texto de Isaías 6, quando os anjos, na presença do Senhor, os anjos tinham 6 asas, cobriam o rosto, diz o texto, com 2 voavam, e eles cantavam continuamente: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. A percepção da visão do Senhor é a sua santidade. A primeira coisa que chama a atenção daqueles que estão diante do Senhor é a beleza da sua santidade. Ora, irmão, se os anjos, que não tinham pecado e que não havia impureza neles, eles cobrem o rosto diante de Deus, imagina nós, pecadores, que somos convocados a adorá-lo. Nós deveríamos ser chamados à humilhação imediata nesse contexto. Aqui o Senhor convoca a sua igreja muito claramente: adore, tribute ao Senhor, aquele que nos libertou com poder das mãos dos inimigos. O Senhor do pacto, Ele deve ser adorado por toda a eternidade, porque Ele é santo e nele repousa todo o poder. Agora, quando ele termina essa sessão, ele vai descrever o poder do próprio Deus. Entenda isso, irmãos, aqui nesses versos 3 a 9. Entenda que o Senhor da aliança tem, por meio de Cristo seu Rei, conquistado definitivamente a vitória sobre todos os poderes que se opõem. Veja, por meio de Cristo, todos os inimigos foram conquistados. E eu quero mostrar isso para vocês da seguinte maneira. Preste bem atenção, irmãos. Ouve-se a voz do Senhor. Você sabe como tem uma obra, um autor chamado James Hamilton, que ele escreveu uma obra intitulada Salvação através do julgamento ou através do juízo.
É uma obra espetacular, assim, das suas mais ou menos 500 páginas. Ele pega desde o início de Gênesis, durante todo o Antigo Testamento, ele vai mostrar como Deus salva o seu povo por meio do julgamento. E é impressionante pensar nessa obra agora, pelo fato de que exatamente isso que está sendo proposto aqui no texto. Por um aspecto, veja bem, irmãos, por um aspecto, lembre-se lá em Gênesis, no capítulo 3, quando Deus ordenou, no capítulo 2, a Adão que não comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal. Caso ele viesse a comer, ele morreria certamente. Acontece que quando ele peca, o texto diz o seguinte: a voz do Senhor, que em hebraico literalmente diz, ele ouviu o som, e a palavra lá, ele ouviu a voz que se aproximava dele. E o que foi que aconteceu com Adão naquele momento? Ele teve medo e se escondeu, porque a presença do Senhor agora trazia julgamento sobre ele. A presença do Senhor agora trazia juízo sobre ele. Por isso, ao ouvir a voz, ele teve medo e se escondeu. Agora, o salmista passa a descrever que por meio do juízo, o Senhor trará livramento ao seu povo. Por meio do julgamento, ele trará livramento ao seu povo. E aqui, irmãos, como ele vai fazer isso? Preste bem atenção, por favor, nesse texto dos versos 3 a 9, a voz do Senhor. Primeiro detalhe, irmãos, a expressão voz do Senhor ocorre 7 vezes, certo? 7 vezes no texto. É interessante, o salmista aqui, ele poderia simplesmente dizer assim: o Senhor é soberano e governa sobre tudo e todos, e ele vai estabelecer o juízo sobre todos os homens. Poderia simplesmente dizer isso, mas a poesia aqui, ele faz algo espetacular. Ele descreve, irmãos, a soberania de Deus, não de modo estático, mas de modo dinâmico, por meio de uma batalha e da vitória celebrada por meio dessa trama aqui. Há uma vitória, há um debate, há um embate aqui, há um conflito aqui, e no meio desse conflito, o Senhor dará paz ao seu povo. O seu povo será livre, o seu povo será liberto. No meio dessa batalha, o seu povo triunfará no meio dos inimigos. O verso 3 diz assim: a voz do Senhor, verso 3, ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, troveja o Deus da glória, o Senhor está sobre as muitas águas. A primeira vez que a palavra voz do Senhor aparece aqui, irmãos, não é? Aqui é a descrição, podemos dizer, é o primeiro trovão, o primeiro som do trovão que se ouve. E o foco dessa voz que causa juízo, ela foca nas águas, ela tem um objetivo de falar sobre as águas. Veja de novo o verso 3: ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. É como se tivesse vindo uma tempestade, tivesse vindo um juízo. E aqui você vai trazer à memória que o julgamento do Egito se deu nas águas, quando o faraó e o seu exército, eles foram engolidos pelas águas. A voz do Senhor se faz ouvir sobre as águas, trazendo juízo sobre os próprios inimigos aqui. Não importa, irmãos, se essas águas, não é, elas são águas que estão sobre o firmamento ou águas que estão abaixo, não é o ponto aqui que nos importa nesse momento. A palavra dilúvio, que está no verso 10, veja lá comigo, 29:10, o Senhor preside aos dilúvios, essa palavra aqui, dilúvios, como está no texto, irmãos. Essas águas, elas nos lembram as águas do julgamento de Deus. Lembre-se, eu me referi a Moisés e a Faraó, mas essa palavra nos leva um pouco antes, ao próprio julgamento de Deus por meio das águas, trazendo juízo sobre os homens que não se submeteram à voz do Senhor.
O dilúvio trouxe julgamento, e esse julgamento trouxe ruína sobre todos aqueles que não se submeteram à voz do Senhor. A referência, irmãos, ao Rei da Glória, essa referência no verso 3 diz assim: troveja o Deus da glória. Isso nos lembra, sabe o que, irmãos? Salmo 24, que descreve o Rei da Glória. Esse verbo trovejar, ele troveja, enfatiza que as águas, irmãos, não têm vida independente do Senhor. Ela troveja no Senhor, ela parte do Senhor. Outro detalhe interessante, não é que simplesmente o Senhor é superior às águas, não. É que as águas, elas são movidas pela voz do próprio Senhor. É o que o texto diz, pela voz do próprio Senhor. E aqui ele afirma: ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, troveja o Deus da glória, o Senhor está sobre as muitas águas. No verso 4 agora, irmãos, ele vai falar da natureza dessa voz. Volte comigo e veja lá: a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. Poderosa e cheia de majestade. O segundo e o terceiro trovão, irmãos, são descritos aqui não em termos de águas, mas em termos de poder, ou de força e de majestade. Essa tempestade aqui, ela é uma manifestação poderosa do poder de Deus para salvar. E ela vai encontrar seu cumprimento exato, irmãos, no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, onde falaremos um pouco lá na frente sobre isso. O Senhor fala dessa maneira no verso 4: a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. Poderosa e cheia de majestade. Ora, lembre-se, o poder e a majestade está na voz do próprio Deus. Nos versos 5 e 6, acompanhem comigo ainda, irmãos: a voz do Senhor quebra os cedros. Acompanhem comigo: a voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano, ele os faz saltar como um bezerro, o Líbano e Sirion, como bois selvagem. Aqui é o quarto trovão, irmãos. Ele foca naquilo que o poder alcança, entende? A voz do Senhor é poderosa, mas o que ela produz, o que ela realiza? Ele diz: quebra os cedros. E ela é intensificada na segunda linha. Veja, não apenas quebra os cedros, veja o que diz: sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Entenda, ele continua falando dos cedros, mas ele muda o verbo. A voz não apenas quebra, ela despedaça os cedros do Líbano. E todo o Líbano e todo o Sirion, isto é, irmãos, o Monte Hermon, como está lá em Deuteronômio 3, verso 9, como está lá descrito. E sugere, irmãos, que o deserto, está perto dos montes. E o símbolo mais apropriado do poder do mundo. E aqui é interessante que diante da voz do Senhor, essa voz deve convencer toda mente piedosa a temer o Deus que governa todo o universo. Preste atenção nesse texto, irmãos. Ele os faz saltar como bezerro, o Líbano e Sirion como bois selvagens. Ele pega aquilo que é poderoso na época, ele não apenas quebra e despedaça, mas ele faz com que os montes saltem como um bezerro, o Líbano e o Sirion como bois selvagens. A voz do Senhor tem poder para destruir os inimigos e fazê-los fugir da sua presença. Ainda o salmista enriquece de modo glorioso essa imagem do Deus Todo-Poderoso, irmãos. Sabe por quê? O deserto era a cena em que Cristo foi tentado, E
ele imita literalmente quando essa expressão, lembre-se, foi exatamente no deserto que Satanás veio a ele tentá-lo. E foi ali no deserto que pela palavra ele destrói o inimigo definitivamente, como nós conhecemos no texto de Mateus, no capítulo 4. Agora, no verso seguinte, preste atenção comigo, irmãos, ainda no versículo 7, 8 e 9, ele diz assim, ele diz: a voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar cria às coças e desnuda os bosques, e no seu templo tudo diz glória. Agora, nessa última etapa dos trovões, são representados pela voz do Senhor. Lembre-se, a voz do Senhor é o trovão, é aquilo que vem no meio da tempestade. Por causa dessa voz, ele faz tremer o deserto, faz tremer o deserto de Cádiz. Todos os lugares, irmãos, ermos que são próprios para o inimigo, esses lugares serão vencidos. E foi ali, exatamente no deserto, que Jesus Cristo venceu a Satanás. Você vai encontrar, e no verso 9, na última sessão, a voz do Senhor faz dar cria às coças e desnuda os bosques, e no seu templo tudo diz glória. Esse é o último trovão nessa sessão, irmãos. Ora, que imagem interessante. Ele descreve aqui uma forma bem interessante, porque esses seres que estão descritos aqui no verso 9, ele faz da cria, ele dá vida, ele desnuda os bosques, e no seu templo tudo diz glória. Tudo diz glória. Deus conquistou, como diz o texto no verso 10, e conquistou tudo, irmãos. Os poderes que se rebelaram, ele conquistou todas as coisas que se levantavam contra ele, os montes, os cedros, ele fez produzir vida e fez com que tudo se curvasse diante dele e tudo desse glória e louvor a ele. Lembre-se, ele chama isso no início, ele convoca: tributai ao Senhor, tributai ao Senhor. Agora ele vai ao mundo rebelde pelo poder da sua palavra, e ele trará esses homens, e no final tudo dará glória a ele. Esse é o poder da voz do Senhor. Ele invade todas as áreas e converte o coração dos homens para que o adorem como ele ordena no início do texto. Ora, a glória finalmente, irmãos, ela é vista em Cristo. Tudo no templo, no seu templo, tudo diz glória. Tudo. E lembre-se que esse verso 9, ele é o último verso da sessão da voz do Senhor. E a última coisa que ele vai produzir é que tudo dará glória a ele, ao seu próprio nome. Você imagina isso? Imaginar o caos no deserto, imaginar o caos dos inimigos sobre o povo de Deus, imaginar o caos do sofrimento que vem sobre a igreja do Senhor, e ao mesmo tempo você perceber que a voz do Senhor, ela vai, que é literalmente como um trovão, e que fala, e que traz terror ao coração dos homens. Ela é poderoso para fazer com que os inimigos se dispersem, que os animais deem vida, e que tudo que existe dê glória ao seu próprio nome. Esse é o propósito último, esse é o fim último que o texto nos cerca, irmãos. Exatamente esse é o fim último, para onde todas as coisas vão convergir: a glória ao nome do Senhor. Lembre-se, o Senhor trouxe juízo sobre os seus inimigos.
No Egito, chuvas de pedra. Antes, na época de Moisés, dilúvios, e ele governa sobre os dilúvios, sobre as águas, trazendo glória ao seu próprio nome, fazendo o seu nome conhecido. No Mar Vermelho, as águas engoliram os inimigos, e o povo de Deus, logo após atravessar o rio, cantou o salmo, o hino que está em Deuteronômio, em Êxodo capítulo 15, que o cântico de louvor ao Senhor por Moisés, porque o Senhor os libertou das mãos dos inimigos. O Senhor os libertou das mãos dos inimigos. O juízo, o improvável, o impossível aos olhos dos homens, aconteceu. Deus não apenas diz: tributem a mim o louvor. Ele diz: a minha voz fará com que tudo dê glória ao meu nome. Ele tem poder para arrastar os homens para esse propósito. E isso, irmãos, nos faz imaginar e pensar com toda a certeza de que não haverá outro meio, e não existe outro meio, de nós convocarmos os homens para que adorem ao Senhor, e eles adorem ao Senhor, se não for pelo poder do Evangelho de Cristo. É impossível se não for pelo Evangelho de Cristo. E o salmo então encerra dizendo assim, eu queria que você se voltasse comigo para o verso 10 e 11. O Senhor preside aos dilúvios como rei. O Senhor presidirá para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa com paz ao seu povo. O Senhor está entronizado sobre os dilúvios. O Senhor, Ele está entronizado e Ele presidirá para sempre, irmãos. Como disse na primeira linha do verso 10, ele usa a palavra dilúvio. Como eu já me referi anteriormente, é a mesma palavra usada no dilúvio na época de Noé. Isso então me faz pensar no drama do dilúvio aqui estabelecido, que antecipa o Evangelho na sua grande salvação. E sabe como o Evangelho é manifestado, irmãos? Por meio de um poderoso julgamento. O maior julgamento de todos. Deixa eu lhe dizer isso. Deus não julgou o pecado com maior força quando Ele simplesmente expulsou o homem da terra, do paraíso depois do pecado. Ele não julgou o homem com toda a sua ira, mais do que quando Ele julgou a Cristo na cruz do Calvário para a nossa redenção. Você sabe o que é isso? No maior julgamento da história, onde Ele estabeleceu o juízo sobre o homem, maior do que o dilúvio, maior do que Faraó e seu exército no Mar Vermelho, maior do que Sodoma e Gomorra, maior do que qualquer juízo que você possa imaginar. Ali o Senhor estabeleceu o seu julgamento para que nós fôssemos libertos e redimidos. É por isso que no final do Salmo ele diz: o Senhor dá força ao seu povo, o Senhor abençoa com paz ao seu povo. Ora, o Deus que troveja, o Deus que se ira contra o pecado, é o Deus que se irou contra Cristo por nossa causa, e nele nós encontramos paz. Ele diz: o Senhor abençoa com paz
ao seu povo, no meio dos trovões, no meio da tempestade, no meio dos raios, no meio de todo o terror. Nós nos assentamos e conhecemos a paz. E conhecemos a paz, porque caiu exatamente sobre o nosso Redentor, Jesus Cristo, irmãos, sobre o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu queria fazer algumas aplicações últimas para as nossas vidas com base nas verdades aqui expostas, irmãos. Primeiro, a convocação para a adoração nos versos 1 e 2, não é? Nos levam diretamente a Cristo. Tributai ao Senhor, tributai ao Senhor. Pegue suas coroas, pegue sua honra, pegue o que você é, pegue o que você tem e deposite aos pés de Cristo, que nos amou e morreu por nós. E nós tributamos ao Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, a glória que Ele fez visível em Cristo. E Ele habitou no nosso meio, cheio de glória e de verdade. A glória foi vista na pessoa de Cristo. Isso nos leva então, irmãos, a essa manifestação impressionante. A força demonstrada numa fraqueza paradoxal da cruz do Calvário. A Ele é a glória, a Ele é o louvor, a Ele é a honra, porque na cruz do Calvário, na sua aparente fraqueza, encontra-se a força e o poder de Deus. Cristo em Apocalipse é descrito como o Cordeiro de Deus que foi morto, mas assombrosamente como o leão da tribo de Judá. Todo o juízo veio sobre ele. Adão teve medo, porque ouviu o trovão da voz de Deus. Aproximava-se da cruz. Jesus se voltou ao Pai e disse: se possível, aparta de mim esse cálice, contudo seja feita a tua vontade. Eu sei o que me aguarda. Tributai ao Senhor, filhos de Deus. Tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, por tudo isso que Ele fez, por aquilo que Ele é e o que Ele realizou em nosso lugar, salvando-nos de toda a iniquidade, irmãos. E isso então nos faz pensar ainda. Eu me ajoelho, eu me quebranto diante dEle com reverência profunda na presença desse Santíssimo Deus. Segunda aplicação que eu queria fazer hoje aos irmãos. Existe, irmãos, alguma aplicação particular para aqueles de nós que receberam em alguma medida nessa terra poderes, que receberam em alguma medida autoridade nessa terra? David Dixon, um teólogo escocês, comentando esse salmo, diz: de todos os príncipes, de todos os homens, melhor dizendo, de todos os homens, os príncipes devem ser os mais cuidadosos para glorificar Deus. Ele disse: mas dentre esses encontramos com maior dificuldades aqueles que se humilham diante do Senhor, porque a corrupção natural é tão forte neles como nos outros. A sua educação
parece que os coloca acima dos outros. Sua riqueza e seu poder os ensoberbece. As pessoas que fazem e que buscam apenas lisonjeá-los, apenas seguem para receber benefícios, os fazem esquecer de Deus, e que somente a Deus devemos tributar honra, glória, louvor pelos séculos dos séculos. Terceira aplicação, no Salmo, nos versos 3 a 9 da voz do Senhor, nos ensina que o pacto, irmãos, que o pacto do Senhor, e aqui o Senhor do pacto é Deus Todo-Poderoso. Mas o que está em jogo aqui, irmãos, é a vitória cósmica do Deus triuno sobre o pecado, sobre a morte e sobre cada poder que se rebela contra o Senhor. Nós lemos esses versos ouvindo a voz do Senhor, a voz do Senhor. Nós ouvimos humildemente, porque esse é o poder de Deus para salvar. Lembre-se, nós que estávamos cativos por todos esses poderes, o diabo, o pecado, a morte, irmãos, nós que estávamos cativos e incapazes de salvar a nós mesmos, fomos libertos por Cristo, verdadeiramente, porque a voz da ira de Deus caiu sobre ele em nosso lugar. Quarto, aplicação. Quando nós olhamos para a fraqueza e às vezes para a falta de influência da Igreja de Cristo no mundo, sendo cercada também, irmãos, pelos cedros do Líbano, aterrorizados pelas tempestades e pelos desertos que tentam nos destruir, nós sabemos, no versos 10 e 11 do Salmo 29, de que a força é nossa pela preservação e paz no meio da tempestade. Enquanto a ira de Deus caiu sobre Cristo, Ele estava preservando a igreja de Cristo. Da mesma maneira, no deserto, no sofrimento, nas nossas lutas, nas nossas fraquezas, nós não seremos destruídos com Faraó e seu exército, como aqueles que não adentraram a arca de Noé, como todos os outros. Nós estaremos seguros em Cristo, protegidos nele. Por último, irmãos, quando nós olhamos para frente, às vezes com a esperança trêmula acerca do retorno de Cristo Jesus, eu queria que você ouvisse as palavras de Charles Spurgeon, que comenta esse salmo. E ele diz assim no final da sua exposição desse salmo: querido leitor, não é esse um salmo nobre para ser cantado numa época de tempestade? Não é esse um salmo nobre para ser cantado numa época de tempestade? Você pode cantar, pergunta ele, no meio dos trovões? Você será capaz de cantar quando o último trovão fosse lançado e Jesus julgar todos os homens nessa terra? Você será capaz de cantar esse salmo? Ele disse: se você é um crente, o último verso desse salmo é a tua herança. E será isso será essa letra
que estaremos cantando naquele dia, quando o julgamento vier sobre o mundo e a voz do trovão se levantar. Então diremos: o Senhor dá força ao seu povo, o Senhor abençoa com paz ao seu povo. No meio da tempestade encontraremos paz, porque o Senhor fala em Cristo Jesus com a sua igreja. Vamos curvar nossa cabeça e orar ao Senhor nesse momento, irmãos. Santo Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Ti seja o louvor e a honra e a glória pelos séculos dos séculos. Ó Deus querido, quando ouvimos a Tua voz e ouvimos a beleza da Tua santidade, revelada em Cristo Jesus nosso Senhor, e sabemos que por meio do juízo que caiu sobre Cristo, do julgamento que veio sobre Ele, nós encontramos conforto e paz no meio das tribulações dessa vida. Oh, abençoa a Tua igreja, Senhor. Faz com que desse púlpito nunca cesse de ser proclamado o puro e simples e poderoso Evangelho de Cristo, porque as ovelhas de Cristo estarão seguras, as suas casas estarão seguras, as nossas almas estarão seguras. Oh, abençoa essa igreja, Senhor, no poder do Teu Espírito, para o louvor da Tua glória. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor.